critério, por exemplo... Eu já falo que eu não elenco. concordo com um monte de coisa aí. E a gente vai discutir, que eu tenho Eu achei certeza mais que o Edinho polêmica. também não vai concordar. Teve uma avaliação que eles fizeram ontem que eu achei mais difícil ainda. Porque que quem era faz essas dentro de cada avaliações aí é um monte de nerdzinho de computador. Um monte de cara bom. É que a de ontem que eles tinham feito era dentro de cada time. Eles pegaram o elenco inteiro, Edinho, e botaram assim o elenco, deram pontuação para quem eles consideram craque, para quem agrega valor, para quem compõe elenco, sei lá. E era difícil. Isso aqui é outro ranking. Tem um critério lá de pesos, a gente trouxe só a pontuação final. Ficou nessa ordem. Palmeiras em primeiro, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. São os primeiros. Aí tem o critério... Olha, Santos, Atlético, Galo. São Paulo, Inter e Vasco. Tem critério de finanças, tá tudo em ordem, tem muita dívida. Vamos, bota o elenco, pessoal aí, ó. Botafogo, Atlético Paranaense, Chapecoense, retrospecto. Fluminense e Bahia. Agora eu quero ver os últimos. Ceará, Sport, Vitória, Paraná e América Mineiro. Essa ordem tá parecida com a que vocês colocariam a linha de chegada daqui 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, estaria parecido com isso? É o começo, ou lá em né? cima, O ou lá começo embaixo? a gente tem que partir de algum início, né? E o início é esse aí, que a gente tem visto, né? Do investimento, da força dessas equipes. Claro que elas vão ter que saber lidar muito bem com as oscilações, das contusões, também de priorizar um campeonato ou outro, né? O Renato até falou que não vai priorizar, que vai priorizar todos os campeonatos, mas vai depender do momento, Quando né? começa a funilar é mais difícil. E dependendo né? de cada momento, de cada jogo importante de algum campeonato, ele vai ter que priorizar um ou outro e abrir mão de alguns jogadores. Entendeu? Não que necessariamente ele está abrindo mão do campeonato, mas com 3 competições... Quando afunilar, realmente... Para disputar só o brasileiro já é importante ter elenco, né? Já é importante você ter substituições, peças. Quando você vai disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, começa a misturar tudo, sem dúvida aí nenhuma. realmente tem uma hora que começa a pesar. Uma coisa muito importante também, Thiago e Roger também sabe disso, é a logística. Quem não conseguir administrar bem a logística, certamente sai atrás. E o Ceará, que está chegando agora na competição... tem a desvantagem, né? Tem essa desvantagem. Se não souber administrar bem a logística, ele sai... O desgaste é muito maior, a recuperação dos jogadores. Aí começa bem o campeonato, mas durante o decorrer do campeonato, os jogadores vão se cansando, vão se contundindo. Nesse ranking que a gente mostrou aí, Cruzeiro e Grêmio entre os 4 primeiros, né? São 2 equipes favoritíssimas para esse campeonato brasileiro. E, Edinho, uma pergunta. Se você, em relação a essa questão de poupar ou não, o que vai priorizar ou não, você consegue analisar dentro desses elencos do futebol brasileiro, por exemplo, todo mundo falando que o elenco do Palmeiras é o mais forte, né? Você consegue analisar para que tipo de campeonato esse elenco do Palmeiras pode ser mais forte? Por exemplo, você achar assim, não, o Palmeiras é forte para pontos corridos, ou o Corinthians é forte para pontos corridos. O Cruzeiro e o Grêmio têm uma qualidade técnica maior para ser decisivo em momentos cruciais. Aí fica melhor para a Copa do Brasil ou Libertadores. Consegue fazer uma diferença de elenco para campeonato, um campeonato ou outro? Ou é muito difícil? Tem gente até que teve um momento aí que se falou muito do Filipão, que ele era muito bom em mata-mata, né? Copeiro, né? Não, que mata-mata. As Copas, né? Que é né? jogo de volta. Eu não consigo entender, não consigo diferenciar quem é bom para um, ou se um elenco é bom para um campeonato, é bom para o outro. Vai depender muito da equipe que está formada, o campeonato que está disputando. Se não está bem, vai se concentra na outra. Sinceramente, eu não consigo, como treinador e como ex-jogador também, entender um pouco isso, que mata-mata e... Você consegue, Thiago? Eu, por exemplo, na teoria, eu vou falar a minha teoria, que na verdade ela é o contrário do que a gente vê na prática, então a minha teoria é furada, mas eu entendo que, por exemplo, um time copeiro, é diferente do que você disse agora, por exemplo, que o Grêmio e o Cruzeiro, e que a sua teoria está certa, eu já digo antes, porque o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, o Grêmio é Libertadores, que são Copas. Mas eu entendo que um time copeiro é um time que não é brilhante, mas que ele se defende bem. Ele consegue segurar um 0x0 quando precisa. E se ele fizer aquele 1x0, ele não vai tomar gol. Ele vai segurar aquele 1x0 que é o que ele precisa. Mas isso é uma característica copeira. Indo contra esse teu argumento também, o Corinthians foi campeão brasileiro dessa forma. Por isso que não faz sentido. Mas é que eu sempre entendi assim. Só que o Corinthians que joga desse jeito,
foi campeão num torneio longo, o campeonato. E o Grêmio e o Cruzeiro, que são talentosos, que conseguem goleados, conseguem jogar bonito, foram campeões de Copas. Mas eu entendo assim, entendeu? O copeiro, ele é brigador, ele se defende, ele não é brilhante, mas ele consegue o resultado necessário. Aguenta sofrer, que é uma característica que sempre fala do Corinthians. Sabe? Fica jogando mal, mas vai ficar ali, vai ficar tranquilo. Vai ficar sendo bombardeado, mas sem sofrer gol. E a hora que tiver um Será espaço... que teremos uma inversão, então? O Corinthians brigando por títulos de Copa e Cruzeiro e Grêmio... Eu acho que é uma característica que funciona degladiando para o campeonato de pontos corridos? Eu acho que tem que buscar o equilíbrio na parte ofensiva e na parte defensiva, né? Ainda mais no futebol hoje. A gente viu o próprio Grêmio, e a gente até comentou antes a característica do Sul, né, que está mudando. O Grêmio joga fora de casa ou em casa da mesma maneira. Mas, Edinho, você não acha que isso também tem a ver com a evolução dos estádios? São estádios mais padronizados, com o mesmo tipo de grama, do mesmo tamanho. Antigamente, e você é mais antigo do que eu... Com certeza. Você jogava num campo, você tinha a sua casa que era um campo de uma maneira, você saía para outro campo, para outro estádio, era totalmente diferente. A dimensão grama era diferente, outra. Dimensão diferente, clima diferente. Então parecia que você estava foi... jogando em outro lugar. O Hoje tipo é muito de grama mudava muito mais. Muito, né? Hoje muito ainda tem mais. algumas variáveis, mas antes era muito mais. Hoje em dia o tamanho do campo. As exatamente. dimensões. Você jogava um desse tamanho, ia pro outro, era desse. Então você tinha dificuldade de ter a mesma... A dinâmica do jogo e tudo. Eu lembro de reclamações de jogadores, assim, naquela entrevista pós-jogo, falando, ó, esse lado é mais curto, ou é aqui, ó, esse campo ele não tá paralelo, aqui é mais... Você já teve sensação, sabe? Porque, obviamente, não tem como medir ali, a não ser que você leve uma Fora média. isso, a qualidade do campo também, né? Era muito pior do que a do campo time hoje. que se dava bem Hoje é jogando muito mais fácil você manter um padrão de jogo tanto dentro quanto fora de casa, porque existe essa igualdade de campos que são proporcionados para o campeonato. Os estádios. E agora a gente foi até fazendo o jogo do Grêmio. Na Arena da Baixada? Não, no Grêmio agora na Libertadores, no início da Libertadores, lá no Uruguai. Campinho até... o campo do Defensor, né? A grama era boa, e deu pro Grêmio jogar, tanto é que o Grêmio jogou, empatou de 1-1, mas dominou a partida, no final que sofreu o empate. Mas o estádiozinho é uma moça bonita, até piorado. Tinha até aquele alambrado com arame farpado. Era um bariri. Lembrei daquela jaula que fizeram no Maracanã agora para torcedor organizado. Que coisa horrorosa. Que coisa... Espero que voltem atrás, que isso seja desfeito, porque é um negócio inacreditável. Você vai tratar uma pessoa feito um bicho, ela vai se comportar feito um bicho. Bom, vamos falar de outro jogo que também